Bom dia a todos vocês que estão aqui. É um prazer enorme, num sábado como esse, a gente estar reunido para a gente discutir arte, moda e cultura. O Ministério do Turismo, Skol e Pulsar apresentam o primeiro seminário Arte, Moda e Cultura Transformar. Para este seminário, trazemos a temática Arte, Moda e Cultura Transformar, com os ministrantes Ucha Roselli, Tarcísio da Almeida, Carlos Jauregui, Mariana Moll, Silma Dornas, Agnaldo Miller, Rafa Marte, Aldo Clécius, Carolina Bicalho, Thales Silva, Nina Gazili, Flávia Virgínia e Flávia Ivo. Este seminário é direcionado a você, diretor, supervisor e coordenador de escolas públicas do ensino fundamental e médio, bem como atuantes em projetos sociais, estudantes e todo o público em geral. Este seminário é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, patrocínio Skol, apoio UniBH, Cocri BH. Coprodução e gestão cultural, Resulte Pomar Cultural. Realização, Pulsar Brasil, Movimento Moda Contemporânea Mineira, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada. Sejam todos bem-vindos ao nosso seminário. Para dar início ao nosso seminário, nós vamos ter a mesa Importância da Moda, Arte e Cultura no Contemporâneo. Quem vai mediar essa mesa maravilhosamente bem é a pessoa que está aqui do meu lado, Mariana Moll. A Mariana Moll é doutora e mestre em artes visuais, em artes pela EBA, UFMG, com pesquisa em cinema latino-americano e brasileiro. Atualmente é professora do curso de Cinema e Audiovisual da UNA, produtora executiva do Lumiar Festival Interamericano de Cinema Universitário. Mari, seja bem-vinda, bom dia. Libera seu microfone aí para a gente. Bom dia todo mundo. Já comecei falando antes do vídeo, né? Assim, nervosa. Mas primeiro eu queria dar bom dia para todo mundo. Sejam todas e todos bem-vindos ao seminário. Dizer que é uma alegria ser convidada para nessa mesa, esse evento, para ser mediadora
E, em primeiro lugar, agradecer, né, ao Aldo, à Pulsar, ao MCM, e essa oportunidade da gente, né, cada um literalmente no seu quadrado, num sábado de manhã, tá aqui discutindo o que nos move, né? Principalmente, não só no momento de pandemia, mas principalmente nesse momento que a gente está tão isolado, cada um nos seus quadrados, nas nossas casas, com as nossas dinâmicas completamente modificadas por conta da pandemia. Eu acho que nunca antes na história do Brasil é sempre importante a gente discutir cultura e esses espaços da moda, do cinema, da música, nas nossas vivências. E eu agradeço muito o convite para estar aqui hoje. Primeiro, acho que eu vou explicar rapidinho como é que vai ser a dinâmica da nossa mesa, né? Então, eu vou fazer a mediação das apresentações, vou falar rapidinho um pouquinho da minha vivência e logo eu passo para os nossos convidados. Eles vão se apresentar por 15 minutos também, cada um, e depois a gente abre para as perguntas, para as conversas, para as dúvidas do público. E aí, gente, quem quiser não perder uma ideia que teve, uma pergunta, vocês podem ir colocando no chat, que aí a gente vai fazer a mediação e logo depois, quando abrir para as conversas, a gente volta nessas perguntas. Sintam-se todas e todos à vontade para interagir com a gente no chat também. É difícil só abrir o microfone na hora que a gente estiver apresentando por conta do tempo que cada convidado tem, tá? Então, logo depois, quando a gente abrir para as conversas, vai ser ótimo ouvir e ver todos vocês. Sintam-se também à vontade a abrir os vídeos, para que a gente possa ter uma interação aí dos rostos, das manifestações também. É sempre muito mais legal a gente poder ver todo mundo que a gente está conversando. Bem, acho que eu falei em geral. E como o Aldo me apresentou, né, atualmente eu sou professora do curso de cinema da UNA. Tenho pesquisa, mestrado e doutorado na UFMG, de cinema brasileiro e cinema latino-americano, mas atualmente eu me divido nessa função aí de ser professora, dou aula de produção executiva e direção de arte no curso de cinema da UNA, mas também coordeno o festival, que é da mesma instituição, do mesmo curso, que chama Lumiar. Né, fui convidada para esse festival para substituir a Uxa, que é a Úrsula que está aqui, então vocês vão me ver várias vezes falando Uxa, mas é como a gente carinhosamente chama ela, mas ela também acho que aceita, né, Uxa, que todo mundo chame assim. Acho que é mais comum do que Úrsula, na verdade. E aí eu fui chamada para substituí-la na produção desse festival quando ela estava esperando o filhote dela, o Antônio. E desde então, da segunda edição do festival, eu estou produzindo esse evento. É um evento que, assim como todos os que a gente está assistindo aí no calendário de produção, que foi interrompido por conta da pandemia, ele aconteceria em maio, a Uxa estava com a gente na produção no início do semestre, e foi interrompido, mas agora a gente voltou no segundo semestre com essa possibilidade que nos foi colocada, acho que como todas as outras manifestações artísticas do Brasil e do mundo também, de tentar se renovar através do contato do online. Né? Então, a gente vai acabar acontecendo, a gente está em plena produção também, em novembro, de 3 a 9 de novembro, a gente acontece totalmente online pela primeira vez. Eu acho que é essa possibilidade da gente pensar como que as manifestações artísticas podem se renovar, se reinventar a partir do online é um tema que a gente vai conversar aqui hoje, né? Como que a partir do impacto da pandemia, porque se a gente pensar, gente, com o isolamento social, a gente teve, talvez o setor cultural foi um dos primeiros a parar, né? A ter todas as suas ações interrompidas. Então, a gente parou de ir ao cinema, a gente estava falando disso antes, assim, a gente parou de ir ao teatro, a gente não vai mais em show. E aí o impacto da nossa vida como espectador é que pode ser renovado pela vivência online, né? A gente pode acessar o teatro no computador, a gente acessa há muito tempo o cinema por outras vias que não só a sala de cinema, vamos dizer assim, né? No celular, no tablet, nas várias telas que a gente tem. Mas tem uma questão que é muito importante da gente discutir hoje, é o impacto na vida de quem produz, né? De quem realiza. E as pessoas que são envolvidas, os profissionais, os técnicos, né? Que são envolvidos diretamente na produção do fazer artístico em geral. E a gente está ontem,
em sala de aula, a gente teve a presença do produtor executivo e diretor Guilherme Fiuza, que está integrando o comitê de acompanhamento da Lei Aldir Blanc na prefeitura, né? Essa lei emergencial que todo mundo aí deve conhecer, eu acho que é um outro assunto que a gente pode conversar também. E ele falou uma coisa que eu vou guardar e que eu achei muito pontual para falar aqui hoje, né? Fazer cultura é aglomerar. Né? Então, a ideia de fazer cultura é estar envolvida com pessoas, é se divertir junto, é pensar junto e é conviver. Então, a pandemia tem um impacto muito grande, desde o que a gente pensa como manifestação artística, né, do encontro, né? É tão importante o encontro para todas as manifestações, para a música, para o cinema, mesmo o cinema estando o filme lá na tela, né, a coisa de vivenciar um festival, vivenciar um filme juntos, para a moda, né, a questão de ver, de chegar perto, né, e para todas as outras manifestações artísticas que a gente pensar. E nesse sentido, o online é uma possibilidade de aproximação, mas tem algum outro lado que fica prejudicado. Né? Nem todo mundo tem acesso, é uma realidade da sociedade brasileira, né? A gente sabe disso, que as pessoas têm cada vez mais acesso à internet, aos computadores, mas tem uma questão que é a possibilidade de poder acessar esses conteúdos também, que eu acho que é uma outra conversa da gente trazer aqui para a mesa hoje. E já para meio que encerrar a minha apresentação e passar para os nossos convidados, que aí eu acho que vai ser mais interessante a gente conversar junto, tem uma coisa que eu acho que é importante, que eu até trouxe para falar, que é a lei emergencial, né, que é uma política de emergência, né? O próprio nome diz, né? Essa lei que foi criada agora em junho e está começando a rodar aí entre os profissionais, as empresas, de todas as manifestações artísticas, que a criação e a aprovação da lei Aldir Blanc, né, chamada assim por conta da morte do compositor, que foi em decorrência do Covid, mas essa lei emergencial é uma ação governamental para exatamente sanar esse problema do impacto que os trabalhadores desse setor sofreram. E o que é mais importante da gente pensar é que se a gente teve data para parar as ações, por mais que a gente está acompanhando aí o progresso, né, de aos poucos as atividades estarem voltando, elas estão sendo adaptadas ao meio online, né? Eu já assisti peça de teatro, a gente já assistiu várias lives, né, shows em vários lugares, mas a gente não tem ainda uma data certa ou mesmo protocolos certeiros de como essas outras atividades ou como a gente vai voltar a aglomerar com as atividades artísticas. Então, é um desafio, eu acho que para quem pensa, para quem estuda, para quem trabalha no setor cultural, pensar nesse processo todo de pós-pandemia, né? Ontem mesmo, o Diário Oficial do município, não sei se vocês estão acompanhando, a gente está acompanhando, porque tudo que a gente acompanha é essa pandemia, né? Soltou a notícia de que, a partir de 31 de outubro, os cinemas, teatros e casas de show vão poder voltar a funcionar, desde que dentro de um protocolo, e principalmente com espaços de cadeira, né? A gente não vai poder voltar a ter shows abertos, onde está todo mundo circulando livremente, porque o importante nesse momento, o que se entende até então sobre a pandemia, é que o distanciamento físico evita a transferência, a circulação do vírus, né? Então, é uma felicidade a gente saber que a gente vai poder voltar como espectador, que os profissionais vão poder voltar a trabalhar para realizar esses eventos, mas, ao mesmo tempo, é tudo muito ainda, a gente ainda está tateando esses lugares, né? A gente ainda está tentando entender como que a gente vai voltar, como que a gente vai trabalhar. Então, acho que é tudo isso, assim, acho que é tudo, um momento, é o meme que eu mais gosto, que é eu estou cansada de vivenciar o momento histórico, né? É isso, a gente está passando por um momento histórico, a gente nunca viveu isso, todo mundo está tentando entender como é que essa lógica, e ao mesmo tempo, né, rezando para que isso passe logo. Mas o que eu queria dizer com essa questão da lei emergencial Aldir Blanc é que ela é muito importante, ela é parte de um pensamento de que um setor
como da cultura, que não é só divertimento, né, gente? Não é só entretenimento, tem muitos profissionais envolvidos, gera renda, gera emprego, faz a cadeia, né, nessa ideia de economia criativa girar, e é parte também de um pensamento mais a longo prazo, a gente tentar entender que a existência da cultura, que a ideia de manifestações artísticas e que a importância da nossa arte, ela deve ser um patrimônio cultural. Ela deve ser um patrimônio quase como se isso fosse, para mim, Mariana, pessoa física, vamos dizer assim, ela é parte do pensamento de uma nação, né? Essa ideia de que o governo também deve tomar conta, também deve dar suporte, também deve apoiar e fazer com que a gente continue trabalhando aí, apesar de todas as adversidades, que é o que a gente está vivenciando agora. E para a gente conversar sobre isso também, sobre esse papel político que é de existir, de pensar, de debater e de trabalhar com cultura no nosso país, é interessante a gente pensar que a gente está vivenciando, talvez, um momento próximo de outras vivências que a gente teve, que a gente perdeu o status de Ministério da Cultura para a Secretaria Especial de Cultura. Isso é uma questão muito importante, porque se a gente está falando de legislação, de questões de criação de políticas, de fomentos, de investimentos públicos e que apoiar o mercado, né, a gente tem que falar de uma política consciente, de uma política não só emergencial, né, de uma política a longo prazo. E talvez a gente teve experiências, aí eu vou encerrar aqui a minha fala com a minha área, que é o audiovisual. A gente veio da década de 90 para cá com um crescimento muito grande de investimentos, né? A criação da agência regulamentadora do cinema, que é a Ancine, com criação de leis específicas, como a própria Lei Rouanet, né, que hoje mudou de nome, mas continua sendo a ideia de lei de incentivo à cultura nacional, uma lei específica para o audiovisual. A gente agora tem em Minas Gerais a Lei do Audiovisual Mineiro. Então, a gente veio, com o passar do tempo, estou falando aí da década de 90 para cá, com várias iniciativas públicas de incentivo e apoio para que esse setor se firme e se posicione nesse espaço, né, do país. E a gente, hoje, com essa mudança do Ministério para a Secretaria Especial dentro do Ministério do Turismo, é uma coisa que a gente tem que pensar, porque a gente coloca em risco, a gente deve debater, a gente coloca em risco esses ganhos que a gente vinha tendo e que foram muito de 90 para cá, para vocês terem uma ideia, assim, talvez eu vou falar muito de números, mas em 2017, por exemplo, a gente teve um recorde de 160 filmes e longas-metragens brasileiros lançados em sala de cinema. Isso é um recorde assim, que não existia desde a década de 70. Né? Então, a gente está falando de uma ocupação de um espaço, e aí de um espaço comercial. Vocês sabem que tipo de filme a gente assiste em cinema comercial, todo mundo aqui tem noção, mas de uma ocupação de 160 longas-metragens. Eu não estou falando de curta, não estou falando de média, não estou falando de série na TV paga, né? E aí, isso tudo fruto de políticas de incentivo e políticas de fomento. Se a gente abre mão dessas políticas, talvez a gente comece a discutir essa perda do espaço, né? Então, eu acho que aqui hoje, nesse seminário, é interessante que a gente pense, né? A gente está aqui como programado, vocês todos que estão aqui, vocês todas que estão aqui, sabendo que a gente vai discutir muito pandemia, mas eu acho que o lugar também da gente discutir cultura é através da nossa participação política, das políticas públicas, né, da gente entender até onde o mercado deve livremente nos incentivar, mas qual que é o papel também dos governos, né, do papel da política pública na existência e como eu disse, né, a lei emergencial Aldir Blanc, ela é emergencial, passando a pandemia ela vai passar, e ela vai passar, né? A gente vai deixar de ter essa lei, mas a gente tem que lutar, a gente tem que conhecer a legislação que vai se manter, né? As políticas e os movimentos que vão ser para que a gente não tenha perdas no caminho. Acho que eu falei demais, eu nem vi o tempo, é isso, a mediadora só olha o tempo do outro, não olha o seu próprio tempo.
Eu espero que... E é isso, assim, eu vou passar a bola agora para a Usha, que vai apresentar para a gente. Depois a gente vai conversando junto. Eu tenho aqui algumas questões também, mas eu vou deixar que cada um faça, então, a sua apresentação, e aí a gente vai conversando. Vai lá, Usha. Obrigada, gente. Você tem que se... Desmuta aí para a gente. Enquanto a Usha dá o oi para a gente, só avisando que a gente vai passar um formulário, a Pamela que está aqui do lado, para que vocês preencham para a certificação. Então, embora vocês tenham se inscrito no Simpla, mas o que vai garantir a presença de vocês, obviamente, é esse formulário que está aqui no chat. Úrsula, com você. Desculpa, gente, é porque você foi compartilhar a tela e aí sumiu o meu negócio de sair do mute. Eu ainda tenho, enfim, apesar de ter dado aula no Zoom, às vezes eu sou um pouco dinossauro. Gente, bom dia a todas e todos. Primeiro, agradecer, né, Aldo, Pulsar, todos os envolvidos, todo mundo que está trabalhando para esse evento. Estou super feliz. Eu acho, né, assim, eu e Mariana somos da mesma área, somos, enfim, né, trabalhamos juntos há muitos anos, a gente está muito acostumada com a bolha, né? E eu acho que cada dia mais urgente, a gente fala isso, às vezes fica parecendo uma coisa muito demagógica, mas a gente precisa se unir forças, né? Assim, esses âmbitos da arte e da cultura, eles vivem sempre muito cindidos, né? Assim, cada um preocupado com o seu financiamento, com o seu corre, né? O que também, é claro, é muito compreensível, mas eu acho que a gente está morrendo na praia de uma forma muito complexa, né? Todo mundo, assim, de uma certa forma, mesmo antes da pandemia, né? No meu caso, a minha área é o cinema, então eu vou falar algumas coisas sobre isso. Já vem, sei lá, acho que desde que o cinema se entende por organismo, enfim, né? A gente sempre lida com a iminência de um fim, com uma crise, com aquilo que vai... Né, assim, seja algum advento, né, como a televisão, ou seja a Segunda Guerra, ou seja alguma coisa do tipo, a gente sempre está lidando com um risco. E quando a gente fala, né, de cultura no Brasil, e eu acredito que todo mundo que está aqui nesse seminário possivelmente dialoga, né, e compartilha dessas mesmas angústias e dessas mesmas ansiedades, né, assim, a gente milita por algo que em tese deveria ser óbvio, né, assim, se a gente for parar para pensar, né, a importância da arte e da cultura no contemporâneo é absolutamente elementar, né, mas é impressionante como a gente tem que reincidir sobre essas questões constantemente, e eu acho que encontrar formas da gente cada vez mais sair dessas bolhas, né, formas um pouco mais estratégicas, né, da gente compreender quais são os dilemas, as dinâmicas de cada área, né, para a gente poder, de fato, não soltar a mão de ninguém, apesar de que agora o vírus nos impede esse movimento, né? Eu gostei muito da forma, né, como o Aldo elaborou essa mesa, porque eu acho que isso tem muito a ver com muita coisa que a Mariana falou, assim, da gente trazer a nossa experiência, né, como que a nossa experiência pode agregar nesse seminário, num diálogo, né, assim, nesse caso aqui, além de mim, do Tarcísio e do Carlos, né, estão todos e todas vocês, né, que a gente pode continuar esse diálogo para além, né, tem pessoas de outros estados, isso eu acho que é uma coisa muito positiva dos tempos de agora, né, assim, por mais restritos que estejamos, a gente tem rompido determinadas barreiras nessa possibilidade virtual, né, assim, eu acho que isso também faz parte, né, de modos estratégicos da gente pensar o nosso caminhar, para a gente não cair, principalmente, como bem falou a Mari, agora que nem ministério somos mais, né? Agora não, né? Já tem um bom tempo que isso está rolando aí, cada dia é mais complexo, né? Esses riscos que a gente corre, essas ameaças que a gente corre, né? E eu curti muito essa ideia da gente se apresentar, né? Assim, trazer os nossos projetos. Porque, assim, uma coisa é a gente vir aqui e trazer uma série de conceitos, que, claro, faremos também, mas outra é a gente mostrar como a gente tenta, né? E eu estou usando o termo tenta, porque eu acho que o trabalho na cultura, ele, né? Assim, a Mari falou, agora eu sou professora, né? Eu acho que a gente sempre está numa... Né? Assim, eu também sou professora,
né? Mas a gente sempre está num risco muito grande de ruir. Então, e eu particularmente acho, tem um artista plástico pernambucano, que é o Paulo Bruschi, não sei se vocês conhecem, tem um filme de um diretor que eu particularmente gosto muito, que é o Gabriel Mascaro, que chama As Aventuras de Paulo Bruschi, que é um filme divertidíssimo, depois eu coloco no chat para vocês, que tem uma hora que ele fala, o Bruschi, né, que ele fala que a arte é a única coisa capaz de fato dar conta de um momento histórico é a arte, né, assim, eu tenho certeza que essa frase não foi só ele que disse, né, mas eu lembro muito bem, assim, dele dizer isso no filme, e eu acho que essa resistência que a gente promove, né, sendo artistas, trabalhando com cultura, trabalhando com educação, né, na realidade a gente é um combo caótico de coisas que estão em risco, né? Eu fico brincando que meus timings para a vida são maravilhosos, assim, né? Tipo, professora, tentando, né, resistir num lugar artístico, enfim, é complicado. Mas, enfim, vamos lá. Pode passar o primeiro slide, Al? Enfim, eu não vou adentrar tão profundamente nessas questões dos desafios do mercado, porque eu acho que isso daria 1 hora de fala, e eu coloquei um cronômetro aqui para eu não errar, eu já falei 5 minutos e eu nem comecei a falar, mas tudo bem. Então, isso eu vou elaborando essas questões de desafios, assim, mas eu gosto muito de me apresentar sempre enfatizando não só assim, o fato de eu ser mulher, mas de eu ser mãe. Porque eu acho que, principalmente na minha trajetória artística, isso às vezes me restringe, mas me significa muito. Assim, eu acho que e isso tem muito a ver com o principal projeto meu que eu vou mostrar para vocês, que inclusive a Mariana faz parte da equipe, em que foi justamente a minha gravidez, e, né, meu filho está com 5 anos, o posterior nascimento dele, que me impulsionou para algo que eu acho que justamente essas ranhuras que nós mulheres vivemos, né, diante de um mundo que é sempre ante a nossa potência, né, assim, que sempre combate as nossas potências, né, assim, então eu passei a vida inteira achando que eu não era artista, que eu não deveria enfrentar isso, que meu lugar era fora, né, do holofote, e aí eu fui tateando, fazendo uma série de coisas, né, trabalhei como produtora cultural há alguns anos, trabalhei com crítica de cinema, né? Professora foi algo que me ocorreu, acho que quase sem eu perceber. Eu caí na docência, não fui uma mulher ou uma criança, né, que passou a vida nem querendo ser bailarina, nem querendo ser professora, né? Eu queria ser agente do FBI, então, enfim, o que a gente vira? Artista, né? Normal. E aí eu vou falar para vocês talvez de 2 coisas que hoje em dia estão à frente assim da minha vida, uma delas paralisada justamente por essas nossas crises, e essa paralisação eu acho que inclusive antecede a pandemia, vou tentar falar um pouco sobre isso, né? Eu passei com um projeto, eu e mais 14 mulheres maravilhosas escrevemos um projeto para um longa documentário que chama Mulher Feminista, num edital que foi lançado no ano passado, né, Mari? Ano retrasado ele teve o formato para curta-metragem, acho que curta e média, não me lembro bem, e ano passado ele saiu para cinema, e esse é um projeto que eu vinha alimentando durante muitos anos na minha vida, sem entender que ele era um projeto de filme, eu acho. Ele ficava ali na minha cabeça, meio que me buzinando, e cada hora me vinha um insight, me vinha uma ideia, até que eu juntei mulheres incríveis, assim, muito próximas a mim, fizemos uma primeira reunião e eu resolvi colocar isso no papel, e a gente foi contemplada com esse edital, que é um edital entre a Ancine, que a Mariana citou, né, a Agência Nacional de Cinema, e a Secretaria Municipal de Cultura aqui de Belo Horizonte, que visa fomentar uma série de filmes, né? A gente entrou com a categoria de documentário para iniciantes, né? Eu tenho até um curta, que eu morro de vergonha dele, que eu fiz numa escola de cinema, mas como eu acabei de falar, né, eu passei a minha vida sempre tateando esses... Eu morro de medo de algum dia ficar famosa, saca? E esse curta ser exibido, porque eu acho que acabará tudo, assim, vai ser muito meteórica a minha carreira. Aquilo é horrível. Mas, enfim, eu fui tateando, né, essas beiradas todas, né, para aceitar esse lugar, né, da direção, porque a gente sabe... Obrigada, querido.
porque a gente sabe que é uma dificuldade muito grande. E aí, isso que eu estou falando com vocês no meu time, né? Assim, na fase que a gente vive, de governo federal, dessas coisas, eu inventar de fazer um filme que chama Mulher Feminista, né? Assim, a gente tinha quase certeza que não ia passar, né, Mari? Porque esse título foi uma coisa que a gente questionou 1000 vezes, assim, eu escrevi, sei lá, 1,5 página de projeto explicando o título para ver se ele não pareceria muito arriscado, e aí eu vou explicar um pouquinho, e depois falar rapidamente também para vocês sobre esse meu desejo, que eu acho que é o que mais me move na vida, que é a escrita, né, que é esse projeto meu, que, enfim, ele é tão periférico quanto de quase todo mundo que não tem, né, assim, a sorte ainda de publicar, enfim, né, a literatura, assim, né, sei lá, o teatro é complexo, a música é complexa, a moda é complexa, o cinema é complexo, imagina a literatura no Brasil, né? Como eu falei com vocês, as minhas ideias profissionais, elas são muito prolíficas para o país que eu nasci, mas enfim. Que é o meu Sanar é Água, que é um site que eu tenho, tem nem sei quanto tempo, gente, uns 2 anos, talvez, assim, eu já fiz vários projetos dessa forma, mas eu resolvi assumir mesmo esse lugar, sabe, falar, não, sou escritora, e é engraçado quando você fala que é escritora, a pessoa fala, onde você publicou? Sei lá, na minha cabeça, na internet, né, enfim. E isso parece que te coloca numa alcunha muito complexa, né? Mas depois eu coloco aqui para vocês, eu já coloquei no chat e vou colocar de novo, o endereço do site e do Instagram. Vou explicar um pouquinho como eu tenho trafegado nesses lugares. Mas pode passar a próxima, Aldo. Gente, 10 minutos. 15 minutos não dá para falar, tá? Enfim, esse projeto é o seguinte. Olha lá, a outra ainda escreve, faltam 5 minutos. Eu não cheguei no negócio mais importante. Ele é um documentário com mulheres mais velhas, assim, acima de 60 anos, em que eu quero justamente pensar a geração, muito inspirada pela geração da minha mãe, da minha tia, enfim, essas pessoas próximas a mim, até a mulher mais idosa que a gente conseguiu encontrar, enfim, a Maria é da equipe de pesquisa, né, a gente está com o projeto parado e talvez seja importante dizer isso, né, a Ancine, quando lançou esse edital, disse que o dinheiro estava na conta, né, isso foi em 2000, início de maio, sei lá, março de 2019, uma coisa do tipo, né? Assim, a gente foi aprovada em dezembro, novembro, só meados de quase fevereiro que saiu a homologação, né? Que é a confirmação legal, né? Que a gente passou no edital. Que bom. E até hoje a gente não sabe desse dinheiro, e na realidade, né, a pandemia me faz não querer que ele saia agora, porque esse é um filme que ele precisa do toque, ele precisa da escuta, ele precisa de uma série de coisas que eu não posso vivenciar com pessoas de máscara, e as minhas personagens todas são grupo de risco, né? Então isso é muito complexo. Então esse é um trabalho que ele vem assim muito pensado, e eu acho que isso tem muito a ver com a importância, né, do cinema, da arte no contemporâneo, assim, como que a gente vai dar conta de questões que nos são urgentes, né? Porque às vezes a gente pode falar, por exemplo, de um trabalho completamente abstrato em todas as áreas, né? Seja a música, seja a moda, seja o cinema, né? A gente pode ir para uma dimensão de um certo experimentalismo que talvez não coloque o nosso trabalho numa dimensão mais popular, digamos assim, mas ao mesmo tempo a gente acho que se a gente tentar passar um pente fino em quase toda a obra artística, o que ela vai dizer da nossa conjuntura é muito grande, né? E eu acho que esse filme ele tem muito a ver com o silenciamento que a gente discute muito, né? Assim, com essas potências que foram caladas, com esse lugar da discussão feminista contemporânea, né? Por isso que o título é uma pergunta, né? Será que cabe a toda mulher ser feminista? Será que mulheres mais velhas, de outra geração, né, tem condição, né, de acessar esse lugar, de problematizar algo que, por exemplo, às vezes uma jovem de 18 anos acessa com muito mais facilidade, porque está numa outra conjuntura, né? Então, assim, é um filme que ele não tem muito interesse de ser muito cabeçudo, de ficar muito nessas reflexões muito intelectualizadas. Ele é bastante performático, não vai dar tempo de eu explicar, mas se vocês quiserem me procurar no Instagram depois, a gente pode trocar ideia. Isso é super bem-vindo. Tá? Pode passar o próximo também, Aldo. E só para fechar essa minha apresentação, né, essa do lado esquerdo é o site, né, meusanareagua.com. Depois eu fui descobrir que esse título não é muito bom como
endereço, já me perguntaram se era me usa na régua, que a pessoa vê o negócio junto e não consegue entender, mas enfim, paciência, é o título de um poema que eu escrevi mais nova. E eu tenho tentado, assim, exercitar essa escrita de formas diferentes, sabe? Eu acho que isso tem muito a ver com esse momento contemporâneo, assim, né? Às vezes usar textos grandes nos stories, para quebrar um pouco com essa dimensão sempre de uma urgência, né? Porque a leitura, ela parece quase uma aberração no mundo contemporâneo, né? Quem para ler, né? Assim, você entra num artigo hoje, os sites escrevem, né? 30 segundos para ler, 5 minutos para ler. Os meus textos, sei lá, 7 minutos para ler, que eu escrevo 5, 6, 7 páginas. O que eu vou fazer com isso, né? E aí eu criei esse Instagram. Na quarentena, eu fui escrevendo, já escrevi 16 textos, assim, poemas, umas coisas mais crônicas, umas coisas mais imersivas, enfim. Eu fui tentando falar sobre essas experiências da pandemia, às vezes de forma mais abstrata, às vezes de uma forma quase de um certo desabafo. E textos que eles quebram completamente esse padrão, né? Assim, tem que continua nos comentários, e a pessoa tem que ter uma tolerância para acessar o seu texto, que eu nem vou dizer que eu estou fazendo um movimento de resistência, assim, porque eu acho que esse é meu estilo, né? E chega uma hora que a gente tem que aceitar isso mesmo, mas é sempre um desafio, né? A gente lidar com esse universo, com essa pressão do contemporâneo para a gente se encaixar em algum paradigma, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o cinema. Você pode passar para a próxima, agora falando num sentido mais amplo, obviamente não vou conseguir falar disso tudo, mas vamos lá, que é um pouco esse questionamento que o Aldo lançou para a gente, né? O que seria desse pós-pandemia, né? Não só pensando nessa importância, mas o que seria desse pós-pandemia. No caso do cinema, eu acho que dá para a gente falar em tantas, né? Depois a gente pode discutir isso juntos e juntos aí também, né? Assim, tem, acho que 2 caminhos principais que me ocorrem muito, assim, essa dimensão de novos caminhares, né, novos caminhos estéticos, né, de uma nova temporalidade, né, na história do cinema a gente acompanha isso muito, né, esses acontecimentos que têm uma dimensão, uma amplitude, né, às vezes mundial ou né, radical para alguma localidade, ela sempre resulta, né, em alguma experiência estética que é modificada, né, por esse acontecimento. Isso acontece em qualquer arte, óbvio, né. Eu participei recentemente de uma comissão de seleção de um edital do BDMG, que foi fechado exatamente para filmes produzidos na pandemia. Eu assisti mais ou menos uns 200 curtas que foram produzidos na pandemia, e foi muito interessante pensar, sabe? Como que estamos lidando com as nossas angústias, como que estamos lidando com a forma do tempo, porque, assim, como a Mariana citou do Fiuza, né? A cultura, ela é uma aglomeração, e assim, o cinema, ele é coletivo, né? Assim, até existem pessoas, né, que fazem trabalhos mais individuais, que hoje em dia a gente tem outras plataformas possíveis, né? Assim, mas como que a gente pode garantir, né, assim, uma produção cinematográfica dentro da sua lógica e uma exibição cinematográfica dentro da sua lógica de mercado, né, ou né, espectatorial, com essa vivência nossa. Depois da minha fala, eu vou colocar alguns links aqui para vocês, assim, um é dessa informação que a Mari deu, da reabertura dos cinemas e tal, e outro sobre algumas pessoas que têm refletido essas possibilidades, né, assim, o que as salas vão virar, né, essa coisa ultra mega ascética, né, que a gente está vivendo, assim, né, essas coisas que tem que ficar limpando tudo toda hora, né, essa super preocupação, enfim, parece que a gente está vivendo que vários filmes hollywoodianos aventaram, né, ao longo dos tempos aí, dessa coisa dos grandes vírus, enfim. Mas, assim, eu queria muito falar sobre cinema brasileiro, mas agora não vou poder mais. Enfim, depois eu vou tentar continuar isso aí, né? E eu acho que eu quero lançar uma pergunta que depois a gente pode até estender, não sei se Tarcísio e Bolívia vão achar que faz sentido, mas que eu coloquei, né, que cinema é esse que representa o nosso cinema, porque eu acho que, acima de tudo, a gente tem que falar de Brasil, né? Assim, o que a gente está produzindo, o que a gente pode produzir, o que a gente pode ser, né? E como que a gente pode aproveitar esse momento. Enfim, gente, é impossível falar em 15 minutos, falei em 18, Bolívia, já abri para você e falar também seus 18. Puxa, Mas, obrigada. enfim, continuamos. É horrível, né, gente, esse papel. Foi um esboço. A gente joga as ideias e daqui a pouco a gente cata e continua no debate. Agora eu passo, então, a palavra. Obrigada, Usha. Eu também anotei umas coisas aqui que pode ser legal a gente continuar conversando. E agora eu passo a palavra para o Tarcísio.
Por favor, Tarcísio. E eu vou ser a pessoa que vai falar que tem que acabar. Bom dia, né, para todas e todos. Primeiramente, queria agradecer ao Aldo pelo convite, ao MCM, enfim, todos os organizadores, participantes, né, e os convidados. E gostaria também de começar parabenizando o Dia dos Professores, que foi anteontem, né, dia 15 de outubro, desses agentes que cada vez mais têm um papel tão crucial e tão cruel e tão sofrido na realidade da sociedade brasileira, né? Bom, gente, eu vou tentar colaborar com vocês, na verdade, em citar, inspirar algumas ideias dessa inter-relação entre arte, moda e cultura, que, na verdade, há uma simbiose completa, né, entre os campos, para usar a terminologia do Pierre Bourdieu. E aí eu vou, na verdade, trazer um pouco da colaboração do que eu pensei na minha tese de doutorado, que é o terceiro capítulo, que é Moda entre Arte e Mercadoria, onde eu discuto as relações da moda com a arte, com a cultura e com o consumo, né? Bom, para começar, para a gente pensar rapidamente, né, eu peguei um conceito da... Obrigado, Aldo. Aldo, eu preparei um material para a gente visualizar, para ir ilustrando, né? Aí, inicialmente, eu gostaria de começar a minha explanação, né, falando a partir de um conceito de cultura. Então, claro, a gente tem inúmeras teorias, conceitos para explicar a arte na evolução dos séculos, eu não vou aqui me deter a isso, e também as várias modalidades de expressões e linguagens artísticas, né? Não é meu objeto aqui também. Mas aí, para centrar um pouco a ideia e o que eu vou apresentar agora para a gente, aqui para vocês, eu peguei um conceito de cultura da Madeleine Chauí, no livro Cultura e Democracia, né, que é um clássico, enfim, um dos clássicos dela, né, e ela diz o seguinte, abre aspas, cultura, portanto, é essa capacidade dos seres humanos de se relacionar com o tempo, pensar a diferença entre presente, lembrar o passado e construir o futuro. Fecha aspas. Então, tem dois verbos aqui de ação importantes, né, que são exatamente pensar, relacionar e o tempo. Então, ela faz essa inter-relação para a gente entender que, na verdade, a cultura é tão essencial e é tão pertencente ao ser humano na sua evolução no tempo. E aí, trazendo isso para a realidade da moda, a gente precisa pensar que, inicialmente, né, quando a gente faz essa inter-relação entre esses campos, arte, moda, e propiciando a ideia do bem cultural, a gente tem que pensar que esses campos criativos, tanto no viés da arte e suas expressões e linguagens, como no viés da moda, como no viés do cinema, como na literatura, se interagem, né? Porque o homem, o ser humano, é um ser que ele é interativo, então eles interagem. Hoje a palavra, o verbo interagir ganhou uma proposição e um significado muito mais amplo no mundo virtual, né? Mas aí, quando a gente pensa isso desde a antiguidade, passando pelos séculos, a gente pensa e compreende que essa interação gera a noção da relação social. E aí, quando a gente está no âmbito da arte, que é tão essencial, né, para o ser humano, a gente consegue compreender a noção de bem estético e bem cultural, né? Pode passar, por favor. Aí, a gente chega numa uma inter-relação que é muito, muito essencial, né? Um tema bastante emblemático para o universo da moda, que alguns criticam, outros elogiam, conseguem perceber essa inter-relação, mas que é exatamente a importância dessa barra. Quando uma coisa você diz arte e barra na moda, e quando você diz também moda e barra na arte. O que isso significa? Isso significa que a gente tem uma interação, uma simbiose, né, entre os dois campos, que na verdade dialogam e propõem a ideia da prática e da expressão artística, né?
Então, há sim possibilidade e há sim maneiras de se fazer arte na moda e também fazer a arte na moda e a moda na arte, né? A gente já tem, enfim, não vou elencar aqui, mas a gente tem, desde o século XX, início do século XX, a gente tem uma lista de parcerias entre costureiras, criadores da moda, via alta costura, a Chanel, a Elsa Schiaparelli, por exemplo, com artistas como Diaghilev, o escritor Jean Cocteau, enfim, a gente tem uma lista que se estende até a atualidade hoje, né? Com projetos de parcerias bem mais atuais também. Mas o que é importante aqui? Quando a gente está pensando nessas relações, a gente começa a enxergar um passaporte para entender o processo do fazer artístico. Esse fazer artístico, ele vai compreender tanto no âmbito da arte quanto no âmbito do estilista, ou para usar a terminologia mais antiga, o costureiro da alta costura, né? E aí isso vai relacionar, ter como pano de fundo a noção do tempo. Então, o que é pensar a arte na moda no início do século XX? O que é pensar a arte na moda hoje, né, no mundo contemporâneo, que é o mundo pós-moderno, que é o mundo, para ser mais preciso e mais específico ainda, o mundo que a gente está vivenciando pandêmico, né? Na verdade, a gente ainda não tem uma realidade pós-pandemia porque a gente está vivenciando ainda a pandemia, né? Pode passar, Aldo, por favor. Então, pode passar o slide, por gentileza. Então, aí, diante dessa realidade, o que a gente consegue compreender? Que essa relação, né, ela vai ter como pano de fundo, como uma proposição, entender o que o homem compreende sobre as suas origens, sua tradição, né? O que dessa tradição, desse passado, ele guarda como emblema, e o que desse passado, essa tradição, ele questiona, ele critica para poder inovar. Então, é uma dicotomia entre tradição e inovação, né? Então, aí o terreno mais essencial e mais propício para a gente perceber isso é o terreno e o processo criativo da alta costura, né? Até por ser denominada como o terreno dos sonhos, ou seja, é onde os criadores de moda eles desejam e propõem proposições e visões do processo criativo e da relação entre a moda como um objeto artístico, né? Então, aí a gente está pensando em percepções que vão mesclar o campo teórico e o campo estético, né? A partir dessa ideia da autonomia. Autonomia é um conceito muito forte e muito essencial para quem é do universo das artes. Sempre se diz que o verdadeiro artista é aquele que tem a plena autonomia no seu processo criativo. Quando o artista ele começa a se justificar, ele dá muita resposta, ele deixa de ser artista, né? E isso se aplica também aos bons e os talentosos criadores de moda, né? Como o Alexander McQueen, como a Vivienne Westwood, como o Hussein Chalayan, a Iris Van Herpen. Então, a gente tem, por exemplo, essa ideia da autonomia no ato de criar, né? Isso a gente percebe nesses criadores de moda também. E aí vão criando uma percepção de uma espécie de aura, né? Essa aura, na verdade, a gente herda um pouco da compreensão do Walter Benjamin, né, o filósofo alemão, que vai criar essa noção de aura e discutir a fronteira e a quebra dessa própria noção de aura. Então, a fotografia é essencial para isso e o cinema, que vão romper com a noção de aura que a gente tinha na arte clássica, ou seja, você tem uma espécie de aura que vai criar e produzir um emblema e uma unicidade para aquela obra de arte. Com o processo de modernização do final do século XIX, o Walter Benjamin é o primeiro pensador a ilustrar e pensar exatamente sobre essa questão, a gente perde a noção aurática, né? Então, isso acontece tanto no cinema, na pintura, nas artes plásticas, enfim. E hoje, no mundo moderno, no mundo contemporâneo, que a gente tem contaminações de linguagens, inclusive de hipermídias, no processo criativo, a gente consegue perceber que essa aura ela se esvaiu,
né? Pode passar, por favor. E aí a gente começa a pensar a relevância dessa transição entre o que é aura e o que é sistema, né, para a moda. E aí eu resgato essa imagem, que essa imagem é uma criação do projeto do futurismo no vestuário, né, de artistas que surgiu no cenário das artes italianas, né. E aí esse debate sobre o aspecto da aura é tão crucial para o sistema da moda que a gente pode compreender dois movimentos, né? O primeiro vai dar conta dessa compreensão do que é a própria modernidade, né? O conceito da modernidade do início do século XX, né? E como que essa concepção, esse conceito de modernidade que atinge tanto as artes plásticas, a fotografia, o cinema que estava surgindo, mas também a moda, né? Como que esse conceito de modernidade vai se interrelacionar com o mundo da moda, né? Para depois, em um segundo momento, a gente pensar esse homem nessa relação do ser homem e se relacionar com a moda e as artes no contexto da modernidade, mas também a partir dos anos 1980, o contexto da pós-modernidade, né? E aí a palavra vanguarda vai criar e vai pincelar o mundo e a relação entre os homens, que vai sugerir contaminações, né, nos processos criativos, tanto da arte como da moda. E aí um exemplo emblemático é o futurismo no vestuário do Giacomo Balla, né, que vai pensar essas interrelações. Pode passar, Aldo, por favor. E aí eu trago aqui uma citação do Christian Dior, né, um grande costureiro, né, um dos grandes costureiros da alta costura francesa, que aí ele relaciona e ele pega a partir de uma palavra que a gente percebe, por exemplo, nos filósofos, né, o Voltaire, Montesquieu, que são os primeiros, e o Rousseau também são os primeiros filósofos que criaram e explicaram a noção do fútil, da futilidade e da frivolidade, que acabaram se interrelacionando muito ao universo da moda. E aí o Dior se questiona, fútil? Não. A gente pode perceber essa futilidade, que ela não, na verdade, ela não é futilidade, né? Se a gente pensar que a moda ela é tão criativa e tão sensível quanto a poesia, a música e a evolução dessas expressões artísticas, né, nos séculos. Então, o Dior é fantástico ao pensar e produzir essa reflexão, porque ele nos posiciona e nos diz que a moda ela é uma espécie de testemunha de uma época, né? E aí, quando a gente está falando em época, a gente está falando em tempo. Tempo é imagem e moda é completamente relacionada a imagens, né? Então ele continua a citação dele, ele diz que existe ocupação mais louvável do que tentar criar um segredo agradável a cada 6 meses? Ao contrário, não existe nisso uma forma de sabedoria. O bacana dessa citação do Dior é que ele relaciona o fazer moda com o fazer artístico e trazendo a compreensão ainda a partir da noção da sensibilidade, né? E essa sensibilidade ela está costurada na ideia do tempo, né? E propiciando a evolução do tempo do homem com uma sabedoria. Essa sabedoria é compreendida a partir do próprio fazer na moda, como a gente tem, por exemplo, o fazer artístico, criativo, mas também que a gente percebe, sobretudo, no fazer do alfaiate, né? Pode passar, Aldo. E aí a gente chega nesse contexto que a gente vai perceber, por exemplo, que criar na moda hoje eu falo, sobretudo a partir do século XX, final do século XX e agora o XXI, a gente tem que pegar a noção de retroalimentação, né? Ou seja, pensar e idealizar um projeto estético de moda agora no mundo contemporâneo vai ultrapassar as delimitações do vestuário. Antigamente, os primeiros pensadores, as pessoas que pensavam no campo teórico moda, relacionavam moda única e exclusivamente a vestuário. Esses conceitos caiu por água abaixo. Hoje a gente compreende moda além, né, do vestuário. Moda é cultura, moda é imagem, moda é comunicação. Enfim, a gente tem um fenômeno multidisciplinar, né?
e com várias facetas, que criam objetos e bens estéticos e culturais, que aí a gente vai ter a gênese constitutiva da própria moda, os traços de multiformidade e proteiformidade, né? Ou seja, algo que vai além da unicidade, algo que vai além do único referencial. Não, o criar e o fazer moda hoje no mundo contemporâneo, ele é multiforme, ele é multifacetado, ele é proteiforme, ou seja, ele usa várias formas e várias modalidades para expressar esse fazer artístico, esse fazer criativo. E aí, para ilustrar essas interrelações, eu coloquei o projeto do carro de alta costura, né, da Chanel, ok? Bom, continuando, né, para a gente pensar ainda essa relação entre as artes, a moda, como propulsores da cultura para a sociedade, a Gilda de Mello Souza, né, que é a autora da primeira tese de doutorado na Universidade Brasileira, ela defendeu em 1950, no Departamento de Sociologia da USP, e ela relaciona, e ela tem uma contribuição muito essencial para a gente pensar essa relação da moda com as artes. Ela diz que, assim como qualquer artista, o criador de moda se inscreve no mundo das formas, né? Ou seja, quando a gente está pensando em criação em moda, a gente está pensando que a moda, ela concebe, ela pensa, e aí a gente está focando no criador de moda, a noção de formas. Quando ela fala isso, ela está compreendendo e relacionando a moda dentro da noção da arte, né? E aí as unidades básicas da moda são o espaço, né? A vida efêmera e os objetivos que essa noção de criar formas vai propiciar a uma corrente estética e a sua relação com o seu tempo. O pensamento da Gilda de Mello Souza, além de ser uma mulher que é fantástico, né? Numa realidade histórica onde a academia era totalmente elitista e excludente para o universo feminino, né? E aí ela ainda traz um tema que era totalmente desprestigiado, que é a moda, né? Havia um preconceito, né? E aí ela relaciona com tanta propriedade esse fazer artístico da moda dentro do universo das artes, assim como a arquitetura e a pintura. E aí essa compreensão da Gilda retoma uma compreensão e uma reflexão do Hegel, quando ele fala no seu curso de estética, né, o volume 3, e ele fala da relação do vestuário, da roupa mesmo, né, não tinha noção de moda propriamente dito, mas ele relaciona o vestuário com a concepção grega, né, do se vestir, e com a noção da escultura. Pode passar, por favor. Bom, aí a gente está chegando na reta final já. Outra questão importante, né, é a gente relacionar arte. A arte, ela é um sinal, ela é a representação da vida, né? E aí a moda também pode e desempenha esse papel, né, relacionando moda, arte e vida, quando a gente percebe a noção da vanguarda semelhante aos sonhos revolucionários. Isso foi analisado pelo Walter Benjamin, né? Mais uma vez, e aí a gente consegue compreender as intervenções desses artistas no tempo, né? E como eles vão transformar em subjetividades. Quando eu penso em subjetividades, eu estou pensando em tensões, desejos, anseios, dúvidas, frustrações, ou seja, tudo que permeia o universo subjetivo do ser humano, tá? Esses projetos eles vão servir para traduzir como o criador de moda vai pensar a realidade e essa dicotomia de como a realidade se relaciona com o sonho, né? E aí o sonho é pensado a partir do fazer artístico que questiona, que instiga esse criador, quer seja ele um artista das artes clássicas, das artes plásticas, das artes visuais, quer seja ele um criador de moda, né? Então aí a gente vai ter a união das ações entre arte, vida, para representar o ideário e a subjetividade do ser humano. Pode passar, Aldo. Bom, chegando especificamente na relação e na compreensão da moda contemporânea, a gente percebe que hoje, o mundo contemporâneo, a moda vive em si uma espécie de crise, né?
assim como qualquer outra expressão artística, o cinema, de alguma forma. A arquitetura está vivendo uma crise também por uma falta de projeto estético definido, enfim, emblemático. E aí a gente consegue perceber que esse contemporâneo produziu as credenciais porque a gente compreende como experiência da crise, né? Então, o que propiciou, que gerou essa crise que a moda vem vivenciando? Uma entrega absurda e plena em relação aos ditames e às exigências ditatoriais do mercado, né? Então, aquele embate entre fazer arte e estética via moda e consumir esses bens criados pela moda ganhou um peso maior no segundo elemento. Então, a moda ela acabou se relacionando muito mais à noção meramente de consumo, e aí eu falo aqui consumo mercadológico, né, do que o criar e marcar, ou melhor, demarcar um tempo da sociedade como um objeto estético. A gente tem poucos criadores hoje que conseguem fugir e demarcar a moda como um bem estético. Então, a gente tem um Alexander McQueen, enfim, suicidou-se, mas o projeto da marca dele, com a Sarah Burton, permanece, mas, enfim, o grande nome era ele. O John Galliano, a Iris Van Herpen, que conseguem fazer esse projeto estético além da hegemonia e do ditame do mercado, né, do consumismo do mercado. No Brasil, a gente tem, por exemplo, o Ronaldo Fraga, que é um nome muito emblemático e que ilustra esse projeto e defesa do criar moda. Bom, eu acho que estou terminando. Aldo, por favor, passa mais aí. Bom, e aí pensando ainda essa relação dentro da realidade da vida contemporânea, né? E aí eu sou um pesquisador que transita entre teoria e prática. Eu trabalho muito com processos criativos na moda, né? Então, se a gente pensar que essa moda no mundo contemporâneo ela vai dividir as atenções a partir da ideia de dinamismo, né? A gente consegue compreender um roteiro estético, né? Que vai adicionar, por exemplo, ao criar moda no mundo contemporâneo, o elemento e a importância da tecnologia, né? Então, essas novas sensibilidades de criar moda no mundo contemporâneo, e aí a gente está pensando, além da pandemia, né, que é uma realidade muito próxima a nós agora, atualmente, é que a gente começa a compreender, por exemplo, que além de lidar com a crise do consumismo acelerado, do mercado, das exigências abusivas do mercado, o criador de moda ele tem que lidar ainda com essa maneira de interpretar essas novas sensibilidades, né, com a tecnologia, por exemplo. E aí isso tudo misturado dentro de uma panela, vamos usar a metáfora de uma panela, um caldeirão efervescente, vai influenciar na noção da expressividade artística do criador de moda. De alguma maneira pode ser positivo, de outra maneira pode ser negativo. Por quê? Porque atinge uma coisa chamada potência. A potência é exatamente como esse criador ele vai interpretar, como ele vai conceber o que ele idealiza como criação, seja na moda, na arte, na arquitetura, no cinema, enfim. Pode passar, Aldo. Tarcísio, só para dizer Oi. que a gente já tem que ir encerrando, por favor. Tá. Não, e aqui bom, e já encerrei, obrigado, Mariana. Aqui então tem as referências. Quem tiver interesse dessa breve fala que eu fiz, né? São 3 referências. Pode passar. Quem tiver mais alguma questão, a gente vai conversar daqui a pouco. E tem meu e-mail que estava no último slide. Obrigado, gente. Obrigada, Tarcísio. Desculpa te interromper, mas é essa coisa do tempo aqui. Depois a gente pode, claro, continuar, e eu acredito que todo mundo vai ter acesso aí aos contatos que vocês deixaram, tanto a Ucha, na apresentação, né? Obrigada, e agora eu passo para o Carlos Haurek, mas mais conhecido como Bolívia, e aí eu vou deixar que ele se apresente para a gente aqui. Vamos lá. Oi, gente, bom dia. É um prazer
estar aqui no evento, participar, conversar com vocês. Desculpem que minha câmera sumiu alguns momentos, meu webcam do computador deu uns pau aí eu tive que correr atrás do celular, mas tudo contornado. Esse evento, para mim, é um desafio muito grande, porque ele é muito amplo, né? Fala de moda, arte, cultura, e me chamaram para conversar, né? Quando eu fui convidado, aí perguntaram para mim: você pode participar? O que você acha? Posso, mas assim, você quer o Carlos pesquisador? Eu sou professor na UFOP, na área de rádio, e eu estudo música popular também, eu faço uma pesquisa. E eu também sou músico. Deixa eu saber o que você está fazendo. Deixa eu ver também. Ó, Aquele Didi, você quer o da Didi? tem um microfone vazando. Eu sou músico e compositor, e eu não sabia exatamente o que fazer, porque a gente tem nossas atividades muito codificadas, né? Quando eu sou pesquisador, eu vou lá num congresso, mostro minha metodologia, resultados de análise, eu trago ali tudo certinho, quadradinho. Agora, o Carlos músico vem com repertório, ele canta, ou ele vai tocar guitarra, e até o nome é diferente. Eu uso Carlos Jauregui como pesquisador e Carlos Bolívia como músico. Eu nasci na Bolívia, apesar de ser brasileiro, né? Minha mãe é brasileira, eu cresci no Brasil, eu uso até o nome é diferente, né? Aí o convite veio assim: os dois, quero que você fale com os dois, com alguém que está vivenciando a cultura. Então é um desafio. Eu vou tentar então falar com os dois, transcender esses dois lugares e aproveitar essa liberdade até para falar de áreas que eu não domino tanto, porque eu sou músico, eu sou pesquisador, mas eu não consigo planejar a cultura do país. Então eu não sei como falar sobre o momento pós-pandemia. Eu vou tatear e até chegar no diletantismo mesmo. Algumas leituras que eu faço como um cidadão brasileiro, né? Tão brasileiro que eu sou boliviano, né? Porque o Brasil é sinônimo de diversidade, né? A gente deveria valorizar isso em vez de perseguir, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de trazer desse cenário de pandemia. Eu estou participando de uma pesquisa, né? Eu sou professor da UFOP, mas faço parte de um grupo de pesquisa na UFMG, que chama Escutas, que é um grupo de pesquisa que trabalha com música e sonoridades. E a gente está analisando esse contexto trágico, né? Cancelamento de show. Né? A gente tem um problema tanto do direito do acesso à cultura, né, para o público, quanto para os músicos e profissionais da técnica, da produção. A gente tem esse boom das lives, né? As lives estão aí, é o momento das lives. Então, a gente decidiu fazer uma pesquisa sobre isso. A gente aplicou o questionário para mais de 174 músicos de Belo Horizonte e região metropolitana, para levantar esse impacto. E os dados são trágicos. Assim. A gente ainda não tem os dados fechados, mas um dado preliminar que eu posso dar para vocês é que mais de 70% dos participantes tiveram redução de renda. Então, assim, a área da música está assim, destroçada. Mais de 70% dos participantes. Os 30% que responderam, a gente procurou lá, não tinha nenhuma celebridade respondendo. Então, assim, uma celebridade não se deu o trabalho de responder esse questionário. Né? Então, assim, talvez a gente pode, de alguma maneira, pensar esses dados, como seria com celebridades? Mas essas celebridades são mínimas, elas não contam, porque a gente está falando de uma porcentagem, para a população, ela é insignificante. E os outros 30% que talvez não tiveram a renda diminuída são pessoas que fazem arte profissionalmente, se apresentam, trabalham com isso, mas que não tiram sustento disso, praticamente. Então, assim, o que a gente pode dizer é: a situação está terrível. Então, um próximo ponto que eu falo aqui, a minha abordagem, então, ela vai partir disso, de uma abordagem econômica. Não vou dourar a pílula, eu vou falar, assim, de arte como produto, música como produto, mercadoria. A dimensão estética é fundamental, é a razão de ser, mas eu vou fazer esse recorte aqui, né? E eu fico muito feliz porque essa discussão já foi levantada pelo Fabrício antes de mim. Eu também digo que o papel do Estado já foi levantado na fala da Mariana. A questão de pensar em Brasil, o pensamento nacional, já foi levantado pela USH. Então, eu acho que, de alguma forma, a minha apresentação vai dialogar com as outras. Então, muito bem. Essa é a primeira pesquisa, o primeiro dado que eu trago para vocês. 70% diminuir a renda.
eu vou trazer outros dados de outra pesquisa que eu faço. Essa outra pesquisa eu faço na UFOP e eu trabalho com charts, com rankings das músicas mais tocadas, paradas musicais. E olha que dado interessante. Em 2018, das 100 músicas mais tocadas no Brasil, 80% eram de sertanejo. Desde 2016 que eu venho acompanhando, as 10 mais sempre são sertanejo. Quase todas essas músicas das 100 mais tocadas são de grandes gravadoras. Em 2018, que foi o ano que eu fiz a pesquisa mais aprofundada, apenas 16 músicas eram independentes, eram de artistas independentes. E assim, independente entre aspas, tá? Porque tem pessoas que foram independentes num determinado momento quando lançaram e depois foram contratados. Vou dar um exemplo. R$50 da Nayara Azevedo tá lá como independente. Então, a gente, sim, é independente entre aspas. Então, assim, esse é o cenário que sofreu com a pandemia. É um cenário muito concentrado. A pandemia trouxe um sofrimento extra. É um cenário que é sofrido. Então, assim, é um cenário concentrado, é um cenário em que quem não está ligado a grandes produtores e gravadoras tem muita dificuldade, né, de entrar. É um cenário que os tocadores de música têm um algoritmo que não é muito transparente para a gente saber como que a gente vai conseguir entrar nessas playlists. Então, assim, a situação já era difícil. O que veio, a pandemia, então, ela pode levar ao extremo alguns problemas estruturais no âmbito musical brasileiro e cultural também, né? Então, assim, já tem uma tendência à concentração, que eu falei, os grandes selos, e uma tendência à padronização, gente. Nós estamos num país com 210 milhões de habitantes, um país de dimensões continentais, lugar comum, né? Mais 80% das músicas são sertanejas. Assim, músicas lindas, eu canto, eu gosto, eu me divirto com ela, não produzo esse tipo de música, mas eu gosto. Mas a gente está falando de padronização num país que é extremamente diverso, num país que foi formado por tantas raças, né? Claro que não há democracia racial, a gente sabe que não há, mas a gente tem pelo menos a vocação à diversidade, né? Então, assim, nós temos um problema muito sério. E quando a gente fala, de novo, dos 70% que foram prejudicados, a gente não está falando desses que estão nas 100 mais tocadas. A gente não está falando desses que estão no padrão, né? Então, quem foi mais prejudicado? Quem está fora desse padrão. Aí eu estou falando de padrão musical, de gênero musical, mas há outros padrões aí que a gente pode incluir. E quem está longe do capital que foi concentrado em grandes gravadoras. E beleza, a gente está falando de pandemia. Então, vamos falar também de problemas estruturais no âmbito global, porque a pandemia é global. A música também é global, né? Essa semana alguém já deve ter ouvido alguma música de fora do Brasil. Ou deve gostar. Ou já deve ter ouvido na vida algum momento que alguém falou que a maior banda de todos os tempos são os Beatles. Então, assim, em algum momento, você pode amar a música brasileira, mas você sabe que é âmbito global. Gente, no âmbito global, a situação fica pior. A situação é trágica. Eu fiz uma pesquisa, eu levantei dados, comparando o top 50 do Spotify, em fevereiro desse ano, com o top 50 global. Perdão, top 50 do Brasil no Spotify, com o top 50 global. Uma coisa que parece interessante nas 50 mais tocadas no Brasil, 47 são brasileiras. Quase todas sertanejas. Uma da Austrália, uma do Canadá e uma da Inglaterra. 50 no Brasil em fevereiro. No top 50 global, 30 são dos Estados Unidos, 5 do Reino Unido, e aí vai dividindo Canadá, Porto Rico, Coreia, Kosovo, Panamá. Tem Panamá, tá, gente? Não tem Brasil. O Brasil é praticamente irrelevante. O Brasil é irrelevante para a música mundial. A gente foi criado, a gente tem muito esse orgulho, o país do swing, o ritmo. Sim, eu também acredito nisso e eu acho que a música brasileira é fascinante. Mas alguma coisa está acontecendo que nós nos tornamos um país irrelevante do ponto de vista da música. Hoje, na parada musical, não tem. Hoje, eu fui lá, entrei no chart do Spotify, não tem nenhum artista brasileiro entre os 50. Tem uma que está no número 93, que é a Anitta. A Anitta está com Me Gusta em 93, e é um feat, nem a Anitta sozinha. A Anitta com Cardi B e Mike Towers. Vou te falar, quem está em quarto lugar, temos uma banda coreana, BTS, e temos uma Maluma, um colombiano, em quinto lugar. Gente,
viva a cultura coreana, viva a cultura colombiana. Só que eu acho que o Brasil, um país com tanta diversidade, um país que teve fontes e matrizes culturais tão variadas, que vai da Alemanha até vários lugares da África, que não vieram pessoas apenas de uma região, poderia também estar mais colocado em algum lugar aí. E nós olhamos, né, quem estudou a música brasileira vai ver que a gente construiu um patrimônio incrível. Então, assim, nós temos um problema, que é em âmbito local. Falei de Belo Horizonte, 70% das pessoas estão ferradas trabalhando com música. Nós temos um problema nacional, as paradas musicais do Brasil, elas estão ali entre Goiás e Paraná. Nós temos um problema mundial, o Brasil se tornou um país irrelevante nesse sentido. Isso é muito triste, eu falo isso com tristeza, tá? Aí a gente pensa, em que o Brasil está se destacando, então? O Brasil se destaca com boi, 790 mil cabeças de boi vivo vendido. Boi vivo. A gente é incapaz de matar o boi. Sim, eu acho uma crueldade, tá, gente? Eu não como carne, não. Mas eu estou falando, tentando falar assim do ponto de vista da economia. E a gente se destaca em soja. Então, a gente é um país que está se destacando como uma produção primária. E a coisa mais sofisticada que tem, porque mais sofisticada do que o iPhone é cultura, gente. Mais sofisticada do que você produzir um drone é você fazer um filme. Isso é muito mais sofisticado. Como o próprio Tarcísio falou, desculpa, Tarcísio, eu falei Fabrício sem querer, né? Como o próprio Tarcísio falou, eu confundo nomes, tá, gente? Assim, confundo mesmo. Todos os nomes de apóstolo eu confundo. Chamo Pedro de Paulo e assim vai, por exemplo. Lucas, Mateus, todos. Então, gente, como ele falou, arte é futuro. Arte é nosso horizonte. A cultura é a forma como a gente pensa o mundo. É da cultura. Antes de existir Viagem à Lua, já tinha gente falando disso em literatura. Né? Antes da gente voar, Da Vinci estava fazendo maquete disso. Então, assim, o mais importante, toda a possibilidade, todos os mundos que se encontram no Brasil, tanto dos mundos indígenas, que são vários, né? Quanto os mundos que vieram de outros continentes, né? A gente não tem o mais sofisticado. Ou melhor, a gente está, de alguma maneira, relegando isso à invisibilidade, a gente está não sabendo aproveitar e até perseguindo, né? Então, muito bem. Só mais uma coisa, né? Sexta população, maior população do mundo, nona economia do mundo, somos irrelevantes nas paradas musicais da internet, né? Então, o primeiro ponto é esse, né? Tem algo de errado, né? Em vez de exportar música, eu não vou falar de cinema, de moda, porque já falaram, estamos importando boi vivo, né? Não conseguimos nem beneficiar o boi direito. Nós sabemos da sofisticação da cultura do nosso país. Eu acho que não é uma questão de vocação do país. Vai ter sempre aquela pessoa de pensamento econômico liberal. Não, tem as vantagens comparativas. Cada país tem que explorar sua expertise. Gente, não me convence que a expertise do Brasil não é cultura. E do ponto de vista nacional, investimento em cultura é fundamental. Já foi falado, cultura é horizonte de futuro. É a cultura que vai apontar para onde que a gente vai. É a cultura que vai deixar a gente orgulhoso de ser daqui ou que vai criar um complexo de vira-lata, de querer, assim, de alguma maneira, copiar os outros países ou deixar o país, né? Então, assim, são 3 pontos muito importantes. E aí vem, não, é porque o país... O problema é que um estatismo terrível no país, né? Porque foi muito criticado o estatismo do Brasil. Sim, mas na cultura não. Se tem um lugar que o Brasil foi liberal, é na cultura. Deixa correr solto. Você não vai olhar nada financiado pela Lei Rouanet que tem entre as 100 mais tocadas. E se a gente for pensar em investimento estatal, se você pegar a verba do governo sul-coreano que foi para a cultura em 2019, foi 6,4 bilhões de reais. Eu estou pegando esse dado na época antes do dólar estourar no Brasil. Porque se você pegar depois que o dólar estourou, aí é uma festa. E o Brasil, em 2019, foi 1,9 previsto. Eu não consegui achar o dado de execução orçamentária. Então, não, o governo não está atrapalhando a cultura, como dizem. Não está lá. O Estado não está lá atrapalhando as leis do livre mercado. O livre mercado está surrando a cultura brasileira. Estamos sendo surrados. Tá? Um dado norte-americano, o estado da Califórnia, só em cinema,
investe por ano em torno de 300 milhões de dólares. Então, assim, estamos falando do país capitalista, etc. Então, assim, gente, temos que pensar de forma estrutural. Tentar transpor a política setorial, acho que a Mari já falou muito bem. A gente está fazendo uma política setorial ali, Aldir Blanc, para socorrer para a galera não morrer de fome. A galera não vai morrer de fome, mas e como que resolve a questão estrutural? Vai continuar sendo só ligar o rádio, vai ser a bancada do boi, perdão, falando, mas assim, vai ser música sertaneja, 80% nesse país, que a maioria das pessoas vive de serviço? Eu não sei quantas pessoas aí que já pegaram no enxado. A gente vive de serviço. A gente é o quê? Atendente de telemarketing, a gente compra numa loja, né? Já vou encerrar, viu, Mário? Temos que conseguir pensar estruturalmente no país, né? Temos que pensar que leis de incentivo funcionam e elas têm que ser aprofundadas e têm que ser melhoradas. Há problemas, já havia problemas antes, né? Eu queria terminar, já que eu falei que eu vou exercer um pouco do diletantismo, terminando mesmo, mais um minuto, Mari. Eu vou trazer uma fala de um economista que pensou a cultura brasileira em 1984, no ano que eu nasci. 36 anos depois, vejam que interessante. Na fase em que nos encontramos, o processo de globalização do sistema de cultura tende a ser cada vez mais rápido. Todos os povos lutam para ter acesso ao patrimônio cultural comum da humanidade. Olha que coisa linda, vamos pensar em âmbito global, um patrimônio da humanidade, o qual se enriquece permanentemente. Colômbia e Coreia estão ajudando a enriquecer esse patrimônio. Resta saber quais serão os povos que continuarão a contribuir para esse enriquecimento e quais serão relegados ao papel de simples consumidores de bens adquiridos nos mercados. Ter acesso ou não à criatividade, essa é a questão. Então, o que nós precisamos, gente, é conseguir deixar acesso à criatividade, não apenas ao bem de consumo da cultura. Ter acesso a meios de produção e circulação da cultura, como que a gente vai conseguir fazer com que uma música produzida na zona da mata pernambucana chegue aos ouvidos de quem está no sul do Brasil ou aos ouvidos de um ouvinte norte-americano. Como que a gente vai equacionar nossas contradições internas para a gente ser mais diverso e como ter acesso a um mercado global de música, porque o mercado é globalizado e a plataforma que toca a gente, que toca a nossa música, a infraestrutura que está tocando nossa música, vem da Suécia, né? O Spotify. Então, assim, questões anteriores à pandemia, a pandemia tende, para resumir, há questões anteriores, estruturais, a pandemia pode concentrar mais esse universo. A gente tem que pensar isso, talvez, como uma oportunidade para desfazer essa bomba. A cultura tem que ser pensada de forma estratégica e nós estamos deixando a cultura na mão do mercado. E estamos tomando uma surra do mercado. O certo seria a gente conseguir usar o mercado e não ser usado por ele, né? E isso vai ajudar o Brasil a ser mais relevante no âmbito mundial, né? O pesquisador que eu trouxe que falou da economia e falou da cultura em 84 é o Celso Furtado, né? Que está na hora da gente começar a resgatar algumas pessoas que pensavam no país de forma estratégica. É isso. Obrigado, gente. Obrigada, Bolívia, que está aqui no papel de Carlos. Primeiro, gente, é corrido, né? É pouco tempo. A ideia é que a gente lançar ideias, acho que o papel para mim também da cultura, talvez o que vale aqui é lançar dúvida, questionamento, para que a gente fique com essas coisas na cabeça rodando e a gente possa conseguir produzindo, seguir questionando e nos colocando nesses papéis aí, que vocês entenderam que são vários, né? Pelas falas dos nossos convidados. Agora eu queria abrir, eu tenho questões também, mas eu acredito que vocês tenham mais. O chat já está bombando, né, Aldo? Tem muita coisa que já dá. Então, acho que vamos abrir para a gente conversar agora. Bem, primeiro eu queria só dizer que na fala do Carlos é incrível, porque ele está falando de música e a gente entende cinema, a gente entende carnaval, exatamente, a gente entende moda, não é? Porque é esse lugar da cultura brasileira que a gente não vai achar. E eu queria remeter à fala de Carlos também, quando ele fala que dificuldade dele tem, mas e eu quero dizer da felicidade de reunir vários players, né? Minha fala na próxima mesa vai ser em torno disso. A colaboração entre nós é fundamental para a sobrevivência e para a gente sair da bolha e construir algo novo.
E, nesse sentido, eu acho que esse seminário é de uma importância fundamental. Então, pela primeira vez em Belo Horizonte, a gente está reunindo áreas diversas. Né? Numa mesa, a gente tem audiovisual, a gente tem moda, a gente tem música, para a gente discutir. Na próxima mesa, a gente vai ter LGBTQIA+, negritude, carnaval. Então, é sensacional isso. A gente tem várias perguntas. Só, Mari, para a gente controlar o tempo, nós estamos com um tempo super bom. A próxima mesa começa às 11, então nós vamos fazer um intervalinho de 10 minutos, somente para a gente, né, tomar uma água, ir ao banheiro, e aí a gente retoma. Então, a gente já tem uma série de perguntas aqui que a nossa equipe, né, colocou. Eu vou fazer... Tem duas perguntas na sequência, uma da Kelly Ventura para o Tarcísio. Você não encara a moda como arte? A B. Caramol perguntou. E aí é no geral. Como fica a questão de um objeto de luxo cujo preço, sabemos, tenta retomar esta áurea perdida, não ser fútil? Que tipo de pensamento reflexivo esse objeto fetiche pode engendrar? E aí eu vou parar nessas duas, porque é específica para o Tarcísio, e aí depois a gente coloca as que são para todo mundo. Perfeito. Vamos lá, como é o nome da pessoa, Aldo, que perguntou? A primeira foi moda como arte, foi Caliel. Caliel, desculpa, e a segunda, B. Caramol. Tá ótimo. Bom, obrigado, gente, pela pergunta. Eu sou partidário e eu compreendo a moda como arte, tá? Então, nesse sentido, eu penso da mesma maneira que a Júlia de Melo Souza. Eu sei que há outros teóricos, outros pensadores que enxergam distinção entre arte e moda, e aí injetam no discurso e na posição crítica deles, porque também eu sou crítico de moda, né? Também sou jornalista de moda. Eles adotam nessa posição um viés muito preconceituoso, né? Um viés e uma interpretação de separar, ao invés de combinar e convergir. Eu não, eu compreendo, claro, como eu falei na minha fala, na minha apresentação, a moda vivencia hoje no mundo contemporâneo uma crise, porque ela está totalmente ligada ao mercado, aos ditames e às exigências do mercado, que embutiu na moda muito mais consumismo, né, que é a fetichização, a ideia do fetiche, do desejo, do consumo, do que a ideia de percepção de sensibilidade criativa. Então, nesse sentido, eu sim compreendo a moda como uma arte, tá? Uma das várias modalidades artísticas do ser humano. Não sei, posso comentar já alguma coisa da outra também, Aldo? Sobre fetichização, né? Sem sombra de dúvida, o Walter Benjamin, eu acho que é um pensador que ajuda muito a gente a refletir essas questões, né? O ser humano, ele deseja, e aí a gente pensar também via psicanálise, psicologia, ele deseja. Então, tudo aquilo que ele deseja impulsiona uma combinatória que vai dizer, olha, eu desejo algo que seja estético, bonito, a ideia bela, né, do belo, que não é o pagodeiro, nada contra o pagode, por favor, mas é o belo no sentido estético, e aí também que converge com a ideia do consumo. Então, a gente está numa briga aí, que isso acontece no mundo das artes, isso acontece na moda, isso acontece também, de certa forma, nas artes, na literatura, que é imaginar o que é do estético, que vai agregar um valor simbólico, né, para uma sociedade. Então, por exemplo, se a gente imaginar algo que seja além do que totalmente se pensa como consumismo, e aí eu estou pensando em consumismo mercadológico, só que a moda, ela tangencia o vestuário, né, que é a primeira ou a hegemônica ligação que ela estabelece com o homem. Então, assim, muitas pessoas tendem a compreender a moda só como consumismo, né? Como a ideia de entrar numa loja, comprar determinados produtos, criações da moda.
Só que a moda não é só isso, né, gente? Então, essa ideia do fetiche, e aí acontece em qualquer área. A pessoa perguntou, não lembro agora o nome, desculpa, mas, por exemplo, um produto da alta costura, que é caríssimo. Mas assim como na alta costura, que é o valor agregado artesanal, que está tudo imbuído aí, né? Tudo incluso, a unicidade, a ideia de peças únicas, feitas à mão. A gente tem no mundo das artes, sempre teve, né, na evolução dos séculos, a ideia a arte e o quanto custa essa arte. No mundo da moda, a alta costura é esse braço que, digamos assim, as cifras são estratosféricas, né? São altas. Mas aí a gente tem um processo de democratização que dá um acesso maior e mais amplo aos bens artísticos criados pela moda, e isso começa sobretudo com prêt-à-porter e se expande mais ainda no mundo globalizado com as fake fashion, né, que é a fast fashion e a fake fashion. Então, assim, nesse sentido, tanto a moda como a arte tem uma ideia de mercantilização, tá? E aí, mas assim, não adianta querer criticar só a moda, porque o universo das artes sempre foi atrelado ao dinheiro, né? Ao alto valor da obra artística, e a gente tem isso desde séculos passados, tá? Não sei, bom, não sei se eu consegui responder. Não, legal. É bom que a gente vai juntando as coisas aqui, né? E é interessante, tem todo mundo, como Bolívia mesmo se propôs, assim, trouxe a ideia do mercado como uma conversa, né? Em cada especificidade, a gente está o tempo todo fazendo esse caminho o que o mercado quer, o que a gente acha que o público quer, e no meio do caminho somos nós, os fazedores ou os pensadores de cultura, tentando equacionar essas relações, né, Tarcísio? Acho que é sempre interessante. Tem uma pergunta aqui que foi feita pela Parisina, que é o seguinte, aí talvez pode ser para os três, né, quem se sentir à vontade para responder, que é quais processos criativos, então, envolvem, né, o fazer, essa ideia do patrimônio, como é que a gente começa a pensar a partir desse paradigma? E eu queria também, todo mundo aqui falou de um certo... eu falei, todo mundo, né, falando como que cada uma dessas manifestações também, ela é identitária, né, ela traz ferramentas de identidade. Eu queria que vocês falassem isso, assim, se vocês, aí depois para uma segunda pergunta, né, como que a gente pensa nesse cenário pandêmico ainda, ou pós-pandemia, né, que o Tarcísio falou muito bem da questão de como que as artes se marcam pelo tempo, ou se regulam pelo tempo. Como que vocês veem essa identidade da manifestação de cada um de vocês a partir de agora? Assim, o que vocês acham que vai ser um impacto? Assim, de novo, acho que eu converso junto com a pergunta da Parisina, que é a questão dos processos criativos. Aí fica à vontade para quem quiser começar. Uxa, vai lá. Passei a bola, porque o Tarcísio acabou de falar. Você está sem som. Agora foi. Não sumiu. Então, talvez... Vocês estão escutando ou sou eu? O problema é comigo? Estamos escutando. Eu acho que Carlos pode começar até o ajustar o microfone. Eu acredito, assim, quando a gente fala de identidade, né, e pensar a relação com a arte, eu acredito que a arte seja o lugar onde a identidade vai se representar, ela vai ter um impacto no imaginário muito maior, né? Então, eu acho que, por exemplo, se eu falar das paradas musicais, se as identidades estivessem mais representadas aí, né? Igual, por exemplo, o fenômeno que foi a Pablo, né? Que tem um vídeo dela que é um dos mais vistos no YouTube. A gente está falando, né, de uma drag queen que conseguiu fazer isso, né? Pablo, né, se reconhece como gay e drag queen, né, como artista. Eu acho que isso impacta demais, né? Eu acho que é um dos lugares mais profícuos para a gente conseguir buscar representatividade. Claro que tem que estar em outras áreas, no Congresso,
Em vários outros lugares tem que ter isso, né? Desculpa, o cachorrinho. Faz parte do... É pincher, gente, foi mal. Pincher é assim. Nena, para. Então, acho que o lugar da arte é um dos principais lugares para a gente conseguir essa representatividade. Não tem dúvida, porque isso vai impactar no imaginário do Brasil. Para a gente poder ver uma pessoa preta, uma pessoa branca, e poder ver o gay, a lésbica, trans como brasileiro, né? Se a gente não conseguir construir esse imaginário, a gente ainda vai continuar colocando essas pessoas fora. Mesmo que se coloque essas pessoas no Congresso, tudo, vai faltar um imaginário. A gente precisa construir esse imaginário diverso. É isso. Cerrou aqui? É porque eu não sei o que aconteceu. Quando eu tiro o fone... Funcionou, Ucho. Tá, Eu tiro como a última vez com o fone, porque sem o fone eu não consigo Vou ouvir desligar vocês porque... direito. Nena. Tá dando para te escutar, Ucho. Agora parou. Não sei se vocês estão escutando. Agora? O meu fone deu pau, gente. Não, tá funcionando. Não, eu tirei. Vocês só estão me ouvindo quando eu tiro. O problema é que eu não escuto vocês direito. Eu vou falar e aí eu vou pegar meu fone melhor, porque esse aqui tá ruim. Bom, isso que Bolívia está falando da identidade, né? No cinema isso é muito complexo, porque eu costumo falar isso muito assim. É engraçado, o Tarcísio está refletindo esse estatuto, né? Que eu acho que vocês devem passar, todo mundo da moda, a vida inteira respondendo essa pergunta, né? Se existe um estatuto artístico, né? A moda, o cinema viveu isso no seu início. Eu acho que hoje é um pouco mais simples da gente colocar o cinema nesse lugar. Mas a gente também vivencia uma experiência com o cinema que, assim, pensando num padrão mais comum, do senso comum, né, assim, que cinema que se assiste, né? Porque se a gente pensar também na arte como aquilo que é acessível, né, assim, o que está acessível? E venhamos e convenhamos, o cinema também não é uma arte acessível, né? Porque você vai num Cineplex da vida, você gasta 40, 50, 60 reais para assistir um filme que vem dos Estados Unidos, né, assim, que já não é da nossa cultura, né? A gente viveu aí recentemente, no ano passado, o fenômeno do Bacurau, né? O filme do Kleber Mendonça, não sei se vocês assistiram, né? Que, assim, para os últimos anos, né, ele foi um extremo fenômeno, mas é um cara que, se conhece a trajetória dele, entende-se também por que foi um fenômeno, porque o Kleber é uma pessoa que tem uma entrada no mercado mundial bastante considerável, uma figura que frequenta o Festival de Cannes, por exemplo, e tal. Mas se a gente for parar para pensar nesse lugar da representação, fora do senso comum, fora desse mercado, digamos, comercial do cinema, existe hoje um movimento maravilhoso, né? Assim, principalmente, por exemplo, do cinema negro, uma coisa de uma consciência toda outra, né? Assim, desse universo da representação da comunidade LGBTQI+, enfim, isso existe, né? Mas eu acho que o Aldo falou uma coisa aí no meio, acho que foi na fala do Bolívia, né? Sobre esse desafio nosso de tornar esses produtos diversos, né? Acessíveis, enfim, isso é extremamente complexo. Porque, igual a Mariana falou no início da fala dela lá, né, sobre a quantidade de longas que foram lançados no Brasil, acho que ano passado, né, Mari? Foi ano passado? Não? Enfim, mas... Oi? Opa, 2017. 2017. E como que a gente está vendo agora um momento que ele é completamente maluco, porque ao mesmo tempo que a gente tem, por exemplo, né, se a gente busca a possibilidade de ter acesso a filmes tanto brasileiros como mundiais gratuitos, né, assim, se teve Festival de Veneza, Festival de Cannes, vários festivais que são completamente concentrados. Nessa perspectiva pandêmica, a gente tem esses festivais tendo que abrir o leque, né? Então, existe um acesso diferenciado nesse momento, mas, ao mesmo tempo, que movimento que a gente faz para que esse lugar de representação seja popularizado, né? Não esteja no centro. Isso é a grande questão do cinema, né? Eu tinha colocado isso no meu slide, né? Assim, a Nina tá pé da vida porque não participou, eu acho, do seminário. Mas, assim, nessa questão, o cinema, ele sempre padece desses problemas, né? Porque, na realidade, isso também vale para tudo, né? Assim, a gente tem hoje no Brasil meios de financiamento, né? Vivemos um momento áureo com a Ancine, aí, mais ou menos ali, né? Há uns 6 anos para trás,
e que agora a gente está perigando perder, a gente não sabe se vai ter financiamento, teve congelamento de um monte de verba, e o cinema continua padecendo desse problema, né? A gente vai, faz o filme, termina, finaliza e não distribui, né? Porque é isso, se vocês, agora não dá, mas se vocês fizessem esse exercício, né, de entrar nesses shoppings e ver todos os filmes que estão em cartaz, né, assim, o cinema brasileiro ele não tem penetração. Então, isso é um problema. Né, assim, eu acho que a gente tem que pensar em formas, assim, como... É a velha cantilena, que eu acho que nós todos falamos, né? Como sair da bolha, porque aqui acho que estamos pregando para convertidos, né? Como a gente faz para, nesse universo de uma concentração de diferentes artes, a gente se unir? Eu acabei de comentar isso no WhatsApp com a Mariana, né? Pelo que eu estou entendendo, a maioria do público aqui é da moda, principalmente pelas perguntas que eu fui vendo que foram sendo feitas na fala de Tarcísio. Como a gente faz para unir? Né? Como a gente faz para trazer as pessoas da música, trazer as pessoas do cinema, para a gente, de fato, dialogar e pensar políticas públicas que caminhem junto, né? Porque isolados estamos morrendo na praia há um bom tempo, né? A pandemia ela só veio socar a pá de cal na gente, né? Então, a gente precisa de eventos como esses, enfim, cada vez mais, né? Eu vou pegar o outro fone e já volto rapidinho. Obrigada, Uxa. Pode, isso posso complementar? Por favor. Bom, é super importante, né, essa pergunta sobre a noção de identidade. E aí, para falar um pouco sobre isso, enfim, a gente ficaria horas e horas, né? Eu vou tentar ser bem breve. Quando a gente fala em identidade, gente, a gente tem que lembrar uma coisa chamada DNA, né? O que confere o DNA? O que confere a identidade? E se a gente pegar, por exemplo, em todas as expressões e linguagens artísticas, se a gente for na pintura, o Van Gogh, se a gente pegar Leonardo da Vinci, ou se a gente for no cinema, pegar o Hitchcock, ou se a gente pegar o Fritz Lang, no expressionismo no alemão, se a gente for na literatura, pegar os escritores, o estilo, a identidade deles, né? Na moda, se a gente pegar o Alexander McQueen, a Chanel, o Christian Dior, enfim. Enfim, o que é isso? Essa identidade, e aí quando a gente vai para campos, como por exemplo a moda, que além da identidade, que é o DNA, ou seja, que é a assinatura de autoralidade, que é o que vai conferir essa obra, essa música é do Alceu Valença, esse estilo é do Chico Science, etc. Isso é tão importante porque é essa identidade que vai dar a chancela de autoralidade. Então, essa autoralidade é única, é esse ser humano, dessa pessoa. Então, por exemplo, que vai demarcar e vai impactar na estética. Então, o que é isso? É você dizer, olha, essa moda, esse estilo, esse fazer criativo artístico é de fulano. Então, essa identidade tem o traço de autoralidade. Quando não tem isso, é esvaziado, a gente se aproxima da cópia, ou da reprodução, ou da ressignificação. Então, isso não é identitário, isso não é autoral, entendeu? Então, é nesse sentido que a gente pode pensar e discutir a identidade, a autoralidade em qualquer expressão qualquer expressão artística, moda, artes visuais, cinema, enfim, música, etc. Obrigada, Tarcísio. Gente, infelizmente a gente, né, tem o tempo, tem a continuidade das outras mesas, os outros convidados. Eu queria só pedir para que os convidados agora fizessem as considerações finais, por favor. Eu queria agradecer de novo a presença de todo mundo. Eu sei que tem várias outras perguntas, mas eu acredito que os canais, né, os convidados já deixaram seus e-mails, os contatos, todo mundo aí tem Instagram, se quiser colocar no chat também, né, os seus endereços, que eu acho que vale que a gente siga conversando aí, né, sobre os nossos interesses diretos. Ayusha, você pode começar? Não, na realidade, eu acho que eu quero agradecer muito, adorei as duas falas, aprendi muito, assim, com ambos, e dizer que eu acho que a gente fica massacrado pelo tempo, mas eu acho que isso é até importante para a gente entender a urgência de multiplicar esses momentos, né, assim, eu vou colocar aqui meu e-mail, meu Instagram também, para que a gente continue em contato e vamos pensar mais projeto, vamos elaborar coisas junto, né? Assim, vamos pensar estratégias junto. Acho que
Temos aí hoje o dia inteiro de eventos, a gente se encontra aqui de novo na sala e vamos continuar multiplicando essas questões, né? Agradecer demais a Aldo, Mari, também a parceria e Tarcísio, que eu não conhecia, foi um prazer, e Bolívia, saudades, né? E é isso, um abraço para todo mundo. Obrigada, Ucha. Tarcísio. Bom, gente, de novo, né, agradecer, obrigado pela oportunidade. É sempre importante a gente ter essas falas, né, esses pensamentos que se entrecruzam. Na verdade, a gente não está pensando aqui em ter uma visão predominante sobre outra, não, mas na verdade é convergir para a gente criar o debate, né? Então, acho que é super enriquecedor. Obrigado ao Aldo, todo o pessoal da organização. Estou disponível aí para quem tiver dúvida, quiser mandar uma mensagem para a gente conversar e aí encontrar em novos eventos, novas possibilidades, por enquanto, virtualmente, né? Tá bom, gente? Obrigado. Prazer conhecer a Úrsula, o Bolívia, que eu não consegui já memorizar o nome dele, ficou Bolívia. E vocês falarem, a Mariana também, tá bom? É isso, gente. É isso, né, gente? Saudade de aglomerar, inclusive em seminários, né? Bolívia. Carlos. Sim, gente, eu tô até com a cachorrinha no colo aqui, porque eu já consigo controlar ela mais fácil, para não dar outro ataque. Gente, é um prazer participar. Eu agradeço muito ao Aldo, que fez o convite, e também eu dou parabéns, agradeço e já dou parabéns, porque eu estou vendo que as discussões elas vão ser muito produtivas. É muito interessante conversar com gente de outras áreas, é realmente isso, né? Com alguém da moda, do cinema. Agradeço a Mari também pela condução da mesa, a Ucha, ao Tarcísio, que contribuíram aí. E é muito engraçado como a gente nem conversou assim tanto, foi criado um grupo, mas as falas foram acontecendo e foram convergindo, né? Porque há alguns temas que a gente precisa discutir. E se tem uma consideração final, eu acho que a gente tem que conseguir pensar a cultura, a arte, do ponto de vista mais estrutural, da gente não ficar pensando naquela coisa só miúda. Como que a gente resolve o problema da pandemia? Nós temos um problema muito maior para ser resolvido, né? Problemas, vários. Eu agradeço e até a próxima. Muito bem. Então, aqui agradecendo já a Mari, agradecendo a Úrsula, a Tarcísio e ao Carlos. Esses momentos que a gente está vivendo aqui, como eu disse, são históricos, né? Pela primeira vez a gente está se unindo. Acho que estamos criando estratégias de enfrentamento. Vejo a internet como um grande lugar onde a gente pode, mesmo com o algoritmo perverso, como o Carlos colocou aí, tentar expandir a nossa brasilidade e a nossa diversidade. E a ideia, nesse momento de pandemia, que a gente não está junto a estar, já convidar vocês, todos os convidados da próxima mesa já estão aqui presentes, a Carol, que vai conduzir, o Rafa Marte, que tem um projeto incrível de LGBTQIA+, a gente tem também o projeto de negritude, lindo, gente, emocionante, que é o Afoxé Bandarere, do qual a Agnaldo vai falar, ia falar muito mais de carnaval. A Silma no Brasil também está aqui. Eu vou estar falando, inclusive, vou citar um poema da Ucha, porque foi um dos projetos do MCM. A gente foi presenteado com um desfile em praça pública, na Praça 7, com o poema da Ucha, falando sobre juntar forças para resistir. Então, muito obrigado. Nós vamos dar um intervalo de 5 minutos, eu acho que é o suficiente, para a gente poder ir ao banheiro, tomar uma água, e já retomamos às 11 em ponto. A gente começa a nossa próxima mesa com todos os convidados aqui. Então é isso, muito obrigado.